um tipo de banco de dados por aí. Bancos de dados gráficos como o Neo4j, bancos de dados de objetos como Realm e ObjectivityDB, bancos de dados de documentos como CouchDB e o MongoDB e muito mais. Mas de longe, o mais comum é o banco de dados relacional, que recebe esse nome devido à maneira como organiza os dados em relações ou tabelas de dados relacionadas. Em um banco de dados relacional, as tabelas são compostas por linhas que representam instâncias de uma determinada entidade e colunas que representam atributos de cada entidade. O conjunto de colunas é chamado de relação. Digamos que tenhamos um restaurante e uma tabela em um banco de dados que mantém o controle de uma lista de clientes. Aqui, os clientes são a entidade. Estamos falando de clientes diferentes, mas todos eles compartilham a condição de serem clientes. E a cada cliente individual é uma instância de cliente. Estamos falando de clientes diferentes, mas todos eles compartilham a condição de serem clientes. E cada cliente individual é uma instância de cliente. Este é diferente deste, que é diferente daquele, mas todos compartilham o fato de serem clientes. Como clientes, eles também compartilham certos atributos ou coisas que os descrevem em particular. Todos eles têm nomes, por exemplo, endereços de e-mail, números de telefone, mas seus nomes e e-mails e números de telefone individuais são diferentes uns dos outros, embora tenham certeza de que esses atributos são muito comuns entre eles. Se tivermos outra tabela, digamos, uma lista de pratos oferecidos pelo restaurante, os pratos são a entidade. Cada prato é uma instância e cada prato tem atributos específicos, como por exemplo o nome, o preço, a descrição e assim por diante. Estes pratos e clientes são mantidos em tabelas separadas no banco de dados, porque são entidades diferentes. Os pratos não têm número de telefone e as pessoas não têm preço. Portanto, um banco de dados relacional é composto de relações das tabelas que são conjuntos de colunas, e essas tabelas também contêm linhas representando diferentes instâncias. Cada coluna ou informação sobre a instância individual terá um tipo que definimos para dizer ao banco de dados que tipo de informação ele contém. Isso pode ser um número ou um texto, por exemplo. Pode ser uma data, um valor verdadeiro ou um valor falso, ou até mesmo um bloco de notas binário que representa um arquivo. Todos os valores de uma coluna específica terão o mesmo tipo de informação, embora os valores individuais variem entre si. E neste vídeo exploraremos as propriedades gerais dos bancos de dados relacionais e entraremos em mais detalhes posteriormente nos próximos vídeos. Digamos que queremos procurar o número de telefone de um cliente para que possamos ligar para ele sobre a sua próxima reserva. Em uma tabela com algumas centenas de clientes, podemos ter os nomes dos clientes e seus números de telefone, e é muito simples solicitar ao banco de dados as informações de um cliente. Poderíamos dizer: dê-me o registro de Joana da Silva, e o banco de dados retornará a linha dela. Mas o que acontece quando duas pessoas têm o mesmo nome? Esse é um problema bastante comum ao lidar com nomes. Se pedíssemos ao banco de dados que nos fornecesse registros que correspondessem a um nome compartilhado por alguns clientes, receberíamos de volta todos os registros correspondentes. Então, como sabemos qual é o cliente correto? Certamente não gostaríamos de ligar para a pessoa errada. Valores únicos nos permitem desbloquear o poder que o banco de dados fornece. Em um banco de dados, o valor exclusivo é um valor que não aparece em nenhuma outra linha de uma determinada coluna. Portanto, há um e apenas um de qualquer valor específico para esse campo específico. A maioria das ferramentas DBMS nos permitirá definir essa restrição ou limitação nas colunas de nossas tabelas. Portanto, se tentarmos inserir um registro com um valor que já está na tabela, o banco de dados irá rejeitá-lo até que essa informação seja alterada para um valor único. Valores únicos também podem ser usados como chaves. Uma chave é um valor que podemos usar para nos referir a apenas uma linha ou um registro específico. Uma chave primária é a chave mais importante em uma tabela, embora possa
possa haver outras também. Uma tabela não requer uma chave primária, mas ter essa opção a acessar registro específico facilita muito a sua vida. Em muitos casos, não existe uma informação natural que possa ser usada como uma chave, então precisamos fornecer uma. Podemos fazer isso adicionando uma coluna a uma tabela e definindo essa coluna para exibir um valor exclusivo. Em algumas ferramentas de DBMS, isso é feito tornando o valor na nova coluna um número e dizendo ao banco de dados para incrementar o número para cada novo número adicionado na tabela. Quando adicionamos um campo como este, criamos uma chave sintética ou chave substituta. Em algumas situações, podemos não ser capazes de modificar o esquema da tabela e podemos precisar usar 2 ou mais campos nos dados para atuar como uma chave. Isso é chamado de chave composta. Quando você definir suas tabelas, você precisará pensar sobre qual valor será usado como uma chave ou se você precisará adicionar um novo. Outro termo que veremos mais tarde é a chave estrangeira ou a foreign key, e é assim que uma chave primária de uma tabela é chamada quando é referenciada em uma segunda tabela ou terceira ou quarta ou outra tabela em si. Isso é importante quando começarmos a construir relacionamentos entre as tabelas para associar um registro a outro. À medida que um banco de dados se torna mais complexo, com 2 ou mais tabelas contendo dados que queremos conectar de alguma forma, precisamos definir relacionamentos. Precisamos informar ao banco de dados que registros específicos devem ser associados entre si. Claro, podemos usar um banco de dados sem usar relacionamentos. Simplesmente consultar uma informação desta tabela e uma informação dessa tabela, mas sendo capaz de conectar registros entre si de várias maneiras, nos permite usar dados em aplicações mais complexas e realistas. Existem 3 tipos gerais de relacionamentos a serem usados com o banco de dados: um para muitos, muitos para muitos e um para um. Um relacionamento começa como algo que existe no modelo de dados. É algo que sabemos sobre como os dados serão usados quando formos ler ou modificar os dados no banco de dados. Mais tarde, veremos como fazer com que os bancos de dados imponham esses relacionamentos. Um para muitos é de longe o relacionamento mais comum. Isso associa um registro em uma tabela com vários registros em uma outra tabela. Podemos usar isso para mostrar para cada um dos nossos pratos, por exemplo, quais dos nossos clientes consideram qual prato seu favorito. Para usar esse tipo de relacionamento, armazenamos a chave de um registro em um lado do relacionamento e cada um dos muitos registros que fazem a referência a ele. Portanto, poderíamos ter uma tabela com os nossos pratos e uma tabela cliente, teríamos um campo onde guardaríamos a chave do nosso prato favorito. A chave da tabela pratos, embora seja uma chave primária na tabela pratos, é uma chave estrangeira aqui na tabela clientes. Um relacionamento muitos para muitos funciona de uma maneira semelhante e, de fato, na maioria das ferramentas de DBMS, nós a modelamos usando 2 relacionamentos para muitos, mas criamos uma nova tabela chamada tabela associativa ou de ligação que contém colunas para as chaves estrangeiras das tabelas que estamos associando. Como veremos em breve, isso pode ser usado para associar muitos clientes a muitos pratos, como você pode precisar se quiser manter um registro de cada prato que cada cliente pediu. E finalmente a gente tem um relacionamento um para um. Isso não é muito usado, embora possa ser muito útil em determinados casos. Ao contrário de um relacionamento um para muitos, um relacionamento um para um associa apenas um registro em uma tabela para um registro em uma outra tabela, de modo que o registro de destino não pode ser associado a outro registro ao mesmo tempo. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso mais posteriormente no curso. Relacionamentos é um conceito importante dentro do banco de dados, tanto para pensar sobre os seus dados quanto para recuperá-los posteriormente. Os dados em nosso banco de dados precisam permanecer precisos. Isso significa que precisamos ter cuidado sobre como atualizaremos ou modificaremos as informações nele contidas. Se estivermos simplesmente adicionando ou removendo um cliente de nossa tabela de clientes, por exemplo, é uma operação bastante direta. Um registro é adicionado ou o registro é removido. Mas em uma interação mais complexa, como a transferência de dinheiro entre uma conta bancária, onde mais de uma operação
transação compõe a tarefa, precisamos ser mais rígidos sobre como ocorre a alteração dos dados. Nesse caso, a complexa operação de transferência de dinheiro entre contas leva algumas etapas, verificando o saldo da conta debitada, atualizando o saldo para refletir uma retirada, verificando o saldo da conta acreditada e atualizando o saldo para refletir o dinheiro adicionado. E os sistemas modernos de hoje em dia são capazes de processar informações muito mais rápido, mas não instantaneamente. Portanto, alguns erros podem interromper esse processo. Podemos sofrer uma queda de energia, por exemplo, no meio da operação, possivelmente deixando a primeira conta com menos dinheiro sem adicioná-la à segunda conta. E isso é extremamente ruim, você não quer que isso aconteça. Para nos proteger contra esse tipo de erro, usaremos transações. E uma transação é um conjunto de operações que devem ser concluídas e, se por algum motivo alguma das operações individuais não for concluída, nenhuma alteração será feita no banco de dados. Tudo que foi parcialmente feito será desfeito. As transações seguem um conjunto de princípios descritos pela sigla ACID, que exige que as transações sejam atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. Atômico aqui significa que a transação é indivisível, que partes dela não podem ser separadas. Consistência significa que tudo que a transação faz, ela precisa deixar o banco de dados em um estado válido ou consistente. As ações em uma transação não podem violar as regras de integridade definidas para o banco de dados. O isolamento significa que, enquanto as atividades da transação estão sendo concluídas, nada mais pode fazer alterações nos dados envolvidos nessa transação. Se estivéssemos no meio de uma transferência de dinheiro de uma conta para outra e o usuário enviasse outra solicitação de transferência, essa solicitação teria que esperar até que a primeira fosse concluída. Durabilidade significa que as informações que alteramos na transação são realmente gravadas nos bancos de dados. Quando a transação é relatada como concluída, os dados estão lá, a mudança foi feita. Embora muitas vezes ouvimos a palavra transação no que se refere à atividade financeira, uma transação em um banco de dados não precisa lidar com informações financeiras. Podemos usar uma transação ao fazer uma reserva em um restaurante, para evitar que, por exemplo, outros clientes entrem sorrateiramente ao mesmo tempo e agarrem a mesa que a gente quer, ou podemos usar uma transação quando verificaremos o nível de estoque e de algo que nosso estoque tenha, onde queremos evitar que outro trabalhador altere o valor enquanto nós procuramos por esse produto no estoque. Então, sempre que tivermos uma atividade composta de etapas que devem acontecer juntas, quando quisermos garantir que temos acesso exclusivo a certas informações enquanto realizamos uma tarefa, usaremos transações. A capacidade de seguir os princípios do ACID já faz parte dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Então, em vez de ter que escrever o código na lógica que garante que essas condições sejam seguidas, tudo que você precisa fazer é informar ao DBMS que você está fazendo uma transação e o software cuida dos requisitos ACID para você. A maneira como você faz isso varia de acordo com o software. Portanto, não entraremos em detalhes disso nesse momento, porque estamos falando sobre o conceito de banco de dados e não sobre ferramentas. Saiba apenas que as ferramentas estão disponíveis quando você precisa delas. Assim que obtemos um banco de dados, nós precisamos conversar com ele. Uma linguagem comum usada para fazer isso é chamada SQL, ou frequentemente chamada de SQL, e significa linguagem de consulta estruturada. A maioria das ferramentas dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional também são chamadas de ferramentas RDBMS, que oferecem suporte a ANSI e SQL, que eu vou explicar mais pra frente o que isso significa. Essa é a versão do SQL definida pelo American National Standards Institute, que geralmente é considerada o padrão ou o conjunto mínimo de comandos com mais suporte para a linguagem SQL. Embora muitas ferramentas ofereçam seu próprio sabor ou versão de linguagem que estende, o ANSI e o SQL para poder adicionar recursos específicos para esse DBMS. Dois exemplos disso são o T-SQL ou Transact SQL, usado pelo Microsoft SQL Server e MySQL, ou um DBMS de código aberto que inclui alguns outros recursos úteis além do padrão SQL. O SQL nos permite escrever instruções que o SGBD interpreta e é assim que interagimos com os dados
do banco de dados, dos aplicativos ou mesmo dentro do próprio SGBD. E nessa função de interagir com os dados, o SQL é chamado de linguagem de manipulação de dados ou DML. O SQL também oferece recursos para gerenciar o próprio banco de dados, criando e modificando tabelas e controlando o acesso às tabelas. Nessas funções, o SQL atua como DDL, ou linguagem de definição de dados, e DCL, ou linguagem de controle de dados. Veremos mais sobre os recursos do SQL como o DDL e DML, em particular mais tarde. É provável que você precise ler e escrever SQL em algum momento. Então vamos dedicar alguns minutos para explorar essa linguagem básica e entraremos em mais detalhes posteriormente, mais pra frente nos próximos vídeos. E não se preocupe com os detalhes das declarações nesse momento. Uma instrução SQL é composta de cláusulas, que podem conter expressões e predicados. Uma cláusula incluirá uma palavra-chave especificando alguma ação a ser executada e algo para agir ou usar. Expressões e predicados definem parâmetros dentro dos quais operar. E as declarações podem ser escritas dentro de um software que funciona diretamente com bancos de dados, como por exemplo o SQL Server Management Studio ou o PHP-MyAdmin. Ou eles podem ser incorporados diretamente no código do programa para permitir que um aplicativo acesse os dados. Para solicitar dados de um banco de dados, solicitaremos os campos dos quais desejamos informações e especificaremos as tabelas que contém as informações. Também podemos especificar como exibir, classificar ou associar as informações. E em troca, obteremos registros correspondentes ou os campos de registros que correspondem aos nossos critérios. Essa declaração, por exemplo, nos mostrará o nome e o sobrenome dos clientes com a data de nascimento específica. E esta nos retornará uma lista de nomes de clientes e datas de nascimento classificados cronologicamente por aniversário. No primeiro exemplo, temos duas cláusulas. Na primeira cláusula, há nomes de campo e na segunda cláusula, há o nome de tabelas de onde ler os campos. No segundo exemplo, temos 3 cláusulas. O primeiro pede os campos de nome, sobrenome e aniversário. A segunda cláusula diz ao banco de dados para usar os registros da tabela de clientes e a terceira diz ao banco de dados qual campo usaremos para classificar os registros que recebemos. Como estamos solicitando informações do banco de dados ou solicitando que o banco de dados faça algo, essas instruções são chamadas de consultas. No SQL, é comum ver palavras-chave escritas com maiúsculas, embora não seja estritamente necessário. Isso pode ajudar na legibilidade, então nesse curso vou manter as palavras-chave em maiúsculas, só para referência para vocês. Colocar dados em um banco de dados, recuperar informações de um banco de dados, alterar registro e remover registros são normalmente coisas que faremos com algum tipo de consulta de SQL. E mesmo se você estiver trabalhando em um nível mais alto, como escrever um aplicativo que interaja com bancos de dados, eventualmente o que quer que você esteja fazendo com seus dados será traduzido em uma consulta SQL em algum lugar ao longo da linha. Essas atividades de criação, leitura, atualização e exclusão são chamadas de CRUD e são a base da interação com os dados. O SQL nos permite escrever o que queremos e o DBMS retorna o que solicitamos ou atua de outra forma nos dados do banco de dados para nós. Iremos revisitar o SQL com muito mais detalhe posteriormente nos próximos vídeos.